Salve, galera do primeiro ano. Voltamos aqui para uma correção do dia 11 de agosto, né? Vamos lá, vamos continuar essa nossa jornadinha de correções aí. A prof pediu lá no dia 11 de agosto para desenhar no caderno o modelo do mosaico fluido que representa a membrana, identificando proteína, glicocálix e fosfolipídios. Então, depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês aqui também, né? Mas, enfim, tá aqui o modelinho do mosaico fluido, identificando, vamos lá, as proteínas. Então, as proteínas estão identificadas aqui da cor azul, proteína integral e periférica. O glicocálix são essas glicoproteínas que são pedaços de carboidrato ligados nas proteínas, né? Então, são essas anteninhas que ficam aqui na parte de fora da célula, tem função de reconhecimento celular. E os fosfolipídios são essas cabecinhas aqui, né? Essa bolinha com as duas perninhas para baixo. Fósforo para dentro e lipídio para fora. Tá? E aí, na número 2, ela pediu para explicar os tipos de transporte e como eles ocorrem, né? Tipos de transporte ativo e tipos de transporte passivo e como eles ocorrem. Bom, aqui eu tenho esses tipos de transporte aqui do ladinho, né? Então, a gente vai explicar que os tipos de transporte são passivo, osmose e difusão, tá? Difusão simples e facilitada. Vamos lá, vamos começar a responder aqui, ó. Então, os tipos de transportes passivos são a osmose e a difusão facilitada. O que eu fiz? Fiz coisa errada. Então, vamos nessa. Passivo. Eu vou colocar aqui azul para a gente saber que aqui é uma resposta, tá? Então, são as difusões, difusão simples e também a difusão facilitada. E também simples e facilitada e osmose. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, vírgula aqui, né? Fica melhor. Difusão facilitada e osmose. O ativo, né? Os transportes ativos, eles são os transportes com gasto de energia. São as endocitoses e exocitoses. Ativo são as bombas, né, que bombeia, endocitoses e exocitoses. Beleza. Agora ela pediu para a gente dizer como que isso funciona, tá? Como é que cada um funciona. E para dizer como cada um funciona, eu vou escrever lá no quadradinho azul, beleza? Eu vou colocar no tamanho 15, que dá para a gente ver, e vou escrever aqui nesse quadradinho azul como é que isso funciona. Bom, no transporte passivo, na difusão, opa, eu tenho a passagem do meio hipertônico, né, lá para o meio hipotônico. Tem gasto de energia. E o que é hipertônico e o que é hipotônico, professor? É o meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? E na osmose, eu tenho a passagem do soluto, na verdade, né? Do soluto, do meio mais concentrado para o menos concentrado. E na osmose? Na osmose eu tenho... É muito parecido com o que está aqui em cima, só que muda algumas coisas, me acompanhem. Na osmose eu tenho a passagem do solvente, no caso seria a água, né? Do meio hipertônico para o hipotônico, só que aqui está o contrário, tá, galera? Lá em cima era hipertônico para o hipotônico, então aqui eu tenho a passagem do hipotônico, olha só as diferenças, então, vou copiar aqui, vou colar aqui, que já está escrito, né? Do meio hipotônico para o meio hipertônico, é o contrário, e aí também sem gastos de energia. Já o transporte ativo, no caso as bombas, né, eu tenho a participação das proteínas, então assim, ó, as partículas atravessam a membrana através de, ou com auxílio, né, através ou com auxílio aí, proteínas
integrais, que estão atravessando a membrana como um todo, tá? E essas proteínas, então, atravessam essas partículas com gasto de energia. Isso aí é a diferença entre o transporte ativo e o passivo, beleza? E as endocitoses e exocitoses, endo e exocitoses, como é que elas funcionam? As partículas entram e saem por meio de vesículas, tá? Meio de vesículas. A gente já conversou sobre isso na aula passada, né? Eu coloquei aqui as endocitoses, que é a Fago e a Pino, e a exocitose, a gente já conversou, então é só olhar aquele slide anterior lá que a gente consegue responder tranquilamente. Explicar como que ocorre a bomba de sódio-potássio. Ok, explicar como é que ela ocorre. Basicamente aqui, né, essa seria a resposta, só que está em branco, eu tenho que colocar isso em azul, senão não aparece. Então elas atravessam com... Eita, o que eu fiz? Fiz errado? Gasto de energia. Aqui, vamos arrumar esse trem. Só que eu não era marca-texto que eu queria, né? Eu queria cor da letra, azul, e o marca-texto sem marca-texto. Com gasto de energia, então, tá? Elas atravessam a membrana através de proteínas, só que dessa vez gastando energia. É assim que funciona. Ela é muito grande para atravessar sozinha, então uma proteína que está lá na membrana, uma daquelas proteínas integrais, vai lá e pega essas substâncias pelo braço, coloca para dentro e ela atua como se fosse um túnel, colocando aí essas partículas para dentro. Aqui, explica o que são soluções hipertônica, isotônica e hipotônica, tá? Isso aqui são conceitos de química. Eu vou colocar aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V, 2 copos. Beleza? Aqui mais 2 copos. E aqui mais 2 copos. Então, galera, se eu vier aqui nesse copo com água e botar uma colher de sal aqui dentro, a colher de sal vai ser esta carinha de feliz. Se eu botar uma colher de sal aqui dentro, né, eu vou pintar ela de amarelo. Então, se eu botar uma colher de sal em um copo e uma colher de sal no outro copo, eu vou ter a mesma quantidade de sal dentro da água. Nesse caso, eu falo que eu tenho soluções isotônicas. Beleza? Agora, se eu vier aqui num copo d'água e num deles eu colocar 2 colheres de sal e no outro só uma, qual fica mais salgado? Porque eu botei 2. Então, neste caso aqui, o primeiro copo está hipertônico em relação ao segundo, tá? Então, aqui, ó, o primeiro está hipertônico em relação ao segundo. Está mais concentrado, hipertônico. Agora, se eu fizesse isso ao contrário, se eu botar 2 carinhas ali no segundo copo e 2 colherzinhas de sal no segundo copo e uma colherzinha de sal aqui no primeiro copo, aí eu falo que o segundo copo está hipotônico, ou menos concentrado com relação ao primeiro, beleza? Isso que é a diferença. Então, vamos escrever isso aqui embaixo, o que é cada coisa? Qual seria a resposta dessa minha número 4? Lá embaixo, vou botar de azul para a gente saber que é a resposta. Então, soluções isotônicas possuem a mesma concentração de soluto. De sal, no caso, ou qualquer outra coisa que se dissolva na água, tá? A hipertônica é mais concentrada, possuindo mais soluto que a hipotônica. Lembrem que a solução ela nunca pode ser hipertônica ou hipotônica sozinha, ela sempre tem que estar sendo comparada com alguma outra solução, tá? E aqui é para diferenciar a membrana plasmática de parede celular. Então, a parede celular é um dispositivo que as células vegetais possuem, que permite que as células dessas plantinhas fiquem protegidas. E aí a prof pede também para a gente fazer um desenho, tá? Então imagine aí que você estava cantando a musiquinha do Atirei o Pau no Gato e atirou um pau no gato e o gatinho morreu. E o pau ficou lá em cima dele. Se você parar para observar ao longo das semanas, o gato ele vai apodrecer muito mais rápido do que o galho da árvore. Por quê? Porque as células animais não possuem essa parede de celulose que me permite
Olha só, uma proteção extra para as células. Ela tem só a membrana plasmática, tá? Então, eu vou colocar uma seta aqui na membrana plasmática, que é essa linha branca, bem fininha. E eu vou colocar uma seta vermelha aqui na minha parede celular, que é essa coisa grossa, verde, que está aqui do lado, tá? A seta vermelha está na parede, a seta azul vai estar na membrana. Então, todas as células têm membrana, mas parede celular, só algumas possuem. É uma proteção extra, tá? E como é que eu vou diferenciar a membrana plasmática da parede celular? É bem fácil. No caso, a parede celular das plantas, ela é feita de celulose. Então, a composição e a função são os principais diferenciais. E isso acaba protegendo as células das plantas aí de bactérias, da decomposição, né? Por isso que aí que uma madeira demora muito para se decompor, diferente das células animais. Beleza, time? Então, assim, qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no PV, lá no WhatsApp, tá? Espero aí que tenham entendido essas questõezinhas aqui do dia 11 de agosto, tá? 11 de agosto para frente. É isso aí, ficamos por aqui. Valeu, muito obrigado.